Pessoal, boa noite. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Bruno, sou defensor público em Campinas e para mim é uma honra voltar a dar aula para vocês aqui, porque eu tenho uma paixão enorme por esse curso popular que eu direto divulgo, e eu tenho um carinho muito grande realmente por todas as turmas, né, por todo mundo que passou, e eu espero que vocês... Eu estou sempre à disposição de vocês podem me mandar e-mails, pode me mandar mensagens pelo Messenger lá do Facebook. Eu estou sempre à disposição para responder perguntas no que eu puder ajudar. Então, quero sempre me colocar à disposição e dizer que eu vou voltar nas próximas aulas para a gente intercalar. Então, como eu expliquei, vou dar essa aula hoje. A gente vai começar crimes patrimoniais. A próxima aula, sexta que vem, a gente vai falar sobre peça prática, depois crimes patrimoniais, peça prática, e nós vamos ficar nessa ordem, certo? Bom, então a gente começa com o furto. Eu vou olhar o meu laptop aqui, vocês acompanhem na transferência aqui. E basicamente é o seguinte: o que eu queria explicar para vocês é o seguinte: por que numa aula inteira, a gente vai ter uma aula inteira só de furto, né? Porque, não sei se vocês lembram, não sei se o Maurício Dieter já veio dar aula aqui para vocês, mas os 5 crimes que encarceram mais de 85% da população brasileira são roubo, furto, tráfico, porte de arma e homicídio. Uma série de outros crimes que são usados retoricamente para o avanço do punitivismo sequer constam dessa estatística, mas são esses 5 crimes que são tratados como os crimes que geram o controle social que a gente tem desse punitivismo e dessa forma, né? E eu queria começar, então, a gente vai fazer uma análise dogmática. A gente está falando do artigo 155. Primeira coisa, que a pena do furto simples, 1 a 4 anos, certo? No que isso já implica, que vocês têm que ter em mente? É uma infração, eles chamam de médio potencial ofensivo. Por quê? Porque a infração de menor potencial ofensivo é aquela cuja pena máxima não excede 2 anos e, portanto, é submetida ao rito do G-Crime. A gente fala de médio potencial ofensivo porque a pena mínima do furto simples é igual a 1 ano. E vocês sabem, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099, que para os crimes cuja pena mínima é igual ou inferior a 1 ano e o sujeito não tenha sido condenado e não esteja sendo processado, ou seja, não seja reincidente, não esteja sendo processado, cabe a suspensão condicional do processo, mediante a qual o Ministério Público, ao formular a denúncia, elabora uma proposta para que o sujeito, em aceitando, se submete ao cumprimento por 2 anos de condições, são elas: comparecimento periódico em juízo, não se ausentar da cidade por um certo período sem comunicação do juiz, não frequentar determinados locais, não praticar outros crimes, obviamente, e se alterar o endereço, comunicar. Se submetendo a essas condições, o sujeito, após 2 anos, o processo, a disponibilidade é extinta e o sujeito permanece primário. Então a gente diz que no furto simples é cabível esse tipo de proposta. Então, o que é muito interessante vocês, como defensores, checarem é se no furto simples já é cabível a suspensão condicional do processo. Uma coisa que é interessante, você fala assim: Bruno, mas aí o sujeito é reincidente. Se é reincidente, não cabe, porque o 89 fala que o sujeito não pode estar sendo processado nem ter sido condenado. Só que vocês têm que lembrar que após 5 anos do cumprimento da pena ou da extinção da pena por algum motivo, seja um indulto, seja alguma coisa, esse sujeito se torna tecnicamente primário. Então é uma das coisas que a gente vê: se ele tem condenação, a gente verifica se houve cumprimento, se houve extinção de pena e há quanto tempo isso ocorreu, porque se ele for tecnicamente primário, é cabível já a suspensão condicional do processo. Aliás, falando em suspensão condicional do processo, o que vocês têm que ver: às vezes o furto é qualificado, e aí são as hipóteses do parágrafo 4º aqui, que a gente vai ver. No furto qualificado, a pena se desloca de 2 a 8 anos. Deixa de ser de 1 a 4, passa a ser de 2 a 8. Aí você fala: Bruno, se a pena mínima já é 2 anos, não caberia suspensão condicional do processo, mesmo para o indivíduo primário. Mas aí vocês têm que tomar um certo cuidado. Se o Ministério Público faz na inicial a imputação, a narrativa, de um furto qualificado tentado, nós temos que lembrar daquela regra que, quando a lei exige pena mínima, nós temos que trabalhar sempre com o aumento máximo decorrente a diminuição máxima decorrente da tentativa. Então você pega 2 a 8, pega a pena mínima que é 2,
trabalha com uma diminuição máxima de 2/3, e essa diminuição máxima de 2/3 vai dar menos de 1 ano, é cabível suspensão condicional do processo. Então, se te perguntarem, é cabível suspensão condicional do processo para os furtos qualificados, ou seja, pena mínima de 2, pena máxima de 8, mas denunciados da forma tentada, vocês dizem sim, se o sujeito é primário, né? Sim, por quê? Porque sempre que a lei exige como requisito de algum instituto a pena mínima, né, igual ou inferior a 1 ano, você tem que sempre pegar a pena mínima possível para o crime. A pena mínima possível para o crime é você pegar a pena mínima de 2 anos e reduzir ao máximo, né, 2/3, e isso é inferior a 1 ano, caberia a suspensão condicional do processo, certo? E isso acontece, inclusive, quando o sujeito é denunciado por furto consumado, mas o juiz condena pelo tentado. Se o juiz, ao condenar pelo tentado e reduzir a pena a menos de 2 anos, caberia a formulação de proposta de suspensão, porque a rigor, o que o juiz condena é o que, em tese, se pensa a rigor, deveria ter sido denunciado, né? A denúncia do MP não pode sonegar direito ao réu, ou seja, a mera discricionariedade do MP em entender que um determinado fato se deu da forma consumada e não tentada, e assim o denunciar, não pode se sobrepor ao devido processo legal à verificação mais profunda que se dá mediante contraditório ampla defesa. Se após o contraditório ampla defesa se verifica que, na verdade, se trata de uma hipótese de tentativa e não de crime consumado, é necessário que se faça essa conta para verificar se a pena mínima, se a pena fica menor que 1 ano, né, porque era esse o raciocínio que deveria ter sido feito desde o início, certo? E aí vocês têm que estar atentos para o artigo 383, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: se na sentença o juiz deu uma definição jurídica ao fato que destoa daquilo que foi denunciado, imputado, e em razão desta nova definição for cabível suspensão condicional do processo ou transação penal, há necessidade de se formular os direitos, né, as propostas, e há necessidade de se fazer incidir os institutos que derivam dessa nova tipificação. Se couber os benefícios, né, os direitos da 9.099, transação penal e suspensão condicional do processo, tem que se fornecer esse direito. Essa é a razão pela qual, muitas vezes, no tráfico, você denuncia por tráfico e o juiz desclassifica por porte entorpecente para uso próprio, 28, o sujeito é primário, tem que fazer a proposta de suspensão de transação penal ou suspensão condicional do processo, né, sob pena de você sonegar um direito que deveria ter sido garantido desde o início da ação penal, certo? Só uma dúvida. Se for qualificar tentado e não dá depois a resposta, se não é oferecido depois a resposta, você vai tentar fazer isso em recurso, anulação. Anulação. Nos memoriais você vai pedir em tudo. Você faz resposta, se não der, você faz em preliminar, você faz na ata de audiência do início da instrução, se não der, você alega nulidade nos debates ou no memoriais, e preliminar nas razões. Certo? Você vai sempre batendo na primeira oportunidade que você tiver, sempre nessa tecla. Lógico que, como se trata de questão de ordem pública, o juiz tem que fazer isso de ofício. Então, a gente não diz que há preclusão acerca disso, mas você tenta sempre fazer na primeira oportunidade que for possível. Bom, uma outra coisa interessante para o furto simples, gente, a pena é de 1 a 4 anos, certo? Se vocês verificarem no artigo 313 do Código de Processo Penal, vocês vão ver, está dito lá, que para os crimes até 4 anos, sendo o sujeito não reincidente, ou seja, primário, e não se tratando de violação a direitos fundamentais, então assim, a vítima vulnerável, como, sei lá, vítima é adolescente, violência doméstica, crime contra idoso, e não se tratando de medida destinada a reforçar medida protetiva, ou seja, o sujeito é primário e não se trata de vítima que se encontra naquelas situações de vulnerabilidade ou nem numa situação de reforço de medidas protetivas, não é cabível prisão preventiva. Então, para uma pessoa que é denunciada ou autuada em flagrante ou qualquer coisa por um furto simples, ou seja, pena até 4 anos, e ela é primária, não é cabível prisão preventiva nos termos do artigo 313 do Código
de Processo Penal, certo? E então é uma coisa que a gente tem que colocar, porque eventualmente, se desde o primeiro momento, se houver prisão preventiva, uma autuação dizendo que era um homicídio qualificado, né? Houve decretação de preventiva por algum motivo, e sobrevenha ao processo o laudo dizendo que não houve rompimento de obstáculo, ou que não conseguiram checar se houve escalada, ou seja, se a validade de alguma qualificadora for desconfirmada no processo por algum motivo e cair para o furto simples, automaticamente a gente precisa requerer a incidência 313 para dizer que se trata de furto simples e, portanto, a pena máxima até 4 anos, sujeito primário, vedação de preventiva nos termos do 313, certo? O que os juízes muitas vezes faziam, e isso é uma prática errada, né? Alguns juízes talvez tenham mudado, mas muitos têm essa prática, até 4 anos, como eu não posso prender, eu fixo uma das cautelares diversas, que é a fiança, e condiciono a expedição do alvará de soltura ao recolhimento da fiança. E dessa forma você mantinha o sujeito preso, mesmo com uma decisão que a rigor determinava uma soltura. Aí a gente chama isso de fraude. Por quê? Isso é uma fraude. Mas e por quê? Por conta do seguinte: quando o juiz decide acerca de... O sujeito é preso e os autos vão para o juiz para ele decidir nos termos 310 do Código de Processo Penal, a primeira coisa que ele tem que ver é a validade ou não, a validade ou não das hipóteses de flagrante, saber se aquela prisão é uma prisão flagrante. Se for uma situação de flagrante, a prisão de fato aparentar ter ocorrido naquelas hipóteses do 310, né, do Código de Processo Penal, ele homologa aquela prisão em flagrante. Então, quem deu a voz de prisão foi o policial militar, quem ratificou a voz foi o delegado, e o juiz homologa essa ratificação feita pelo delegado. Porque ele entendeu que, no caso, o sujeito foi preso numa das situações, apresentado em 24 horas, ou foi lavrado o auto em 24 horas, o juiz foi comunicado em 24 horas, ou audiência de custódia hoje, houve recibo, entrega do preso, recibo, foram 2 testemunhas, né, que assinaram a lavatura do flagrante, houve a nota de culpa para o preso, então, advertência em relação a um monte de coisa. Então, se o flagrante foi legal, não houve tortura, ele homologa. Só que ele faz, ele pode dar 2 decisões. Uma de prender, com natureza jurídica de prisão preventiva, de conversão em prisão preventiva, outra com natureza jurídica de liberdade provisória. Esses são os títulos jurídicos pelo qual alguém é submetido ao cárcere ou não. Uma decisão com natureza de prisão preventiva e uma decisão com natureza jurídica de liberdade provisória. E o que se segue acerca dessas situações é prisão preventiva, tem que se seguir mandado de prisão. Liberdade provisória deve se seguir alvará de soltura, certo? O alvará de soltura ou o mandado de prisão são corolários lógicos, nos termos dos regimentos do TJ, dessas decisões, da decisão com natureza jurídica de prisão preventiva e com natureza jurídica de liberdade provisória. O que acontece? Como o Código veda prender de 1 a 4 anos primário, o juiz não pode dar essa decisão com natureza de prisão preventiva e, portanto, não pode ter esse título jurídico que seja o mandado de prisão. Ele só pode dar uma decisão com natureza jurídica de liberdade provisória e, portanto, deve-se seguir o alvará de soltura. Portanto, a gente diz que quando você dá uma decisão sobre fiança, é uma decisão que a fiança é uma cautelar diversa. Quando você dá uma decisão que fixa uma cautelar diversa, significa que você está concedendo a liberdade provisória com cautelares. Poderia até ser 100 cautelares, se não houvesse necessidade sequer das cautelares, porque não há necessidade de garantir a ordem pública, o sujeito não vai reiterar infrações, não há probabilidade concreta de reiteração delitiva, o sujeito não vai fugir, então não há risco à aplicação da lei penal, e o sujeito não está destruindo provas, então não há risco à instrução. Se não houver necessidade de cautelar, sequer medida cautelar diversa da prisão é fixada. Mas a gente diz, havendo necessidade de cautelar, fixe a menos gravosa, né, do que a prisão. Mas a ideia é que uma decisão que fixa uma cautelar diversa à prisão é uma decisão com natureza jurídica de liberdade provisória, não de prisão preventiva. Portanto, deve-se seguir um alvará de soltura, certo? Condicionar o alvará de soltura
ao pagamento da fiança é, a rigor, abuso de autoridade. Se vocês forem ler na lei de abuso de autoridade, deem uma olhada lá, artigo 4A, A e C. Tem os artigos lá, se vocês lerem, que é manter alguém em cárcere sem título que o sustente. E o título que está sustentando essa manutenção ao cárcere é uma decisão com natureza jurídica de liberdade provisória e não de prisão preventiva. A rigor, portanto, o sujeito está preso sem título, a prisão é abusiva. E quem o mantém incide nessa pena, nesse crime. Portanto, a rigor, todos os juízes do Estado de São Paulo incidiram várias vezes nesse crime, embora eles não se reconheçam como criminosos, embora claramente, né, perfilhado o tipo penal nesse caso. Mas, e todas as autoridades que mantêm a pessoa no cárcere a partir disso, né? Portanto, essa prisão, condicionar o alvará ao recolhimento é uma prática, uma prisão anômala. Até porque, e aí gente, eu sempre quero frisar isso, até porque a sistemática do código sempre que você fixa uma cautelar adversa, você tem que dar um prazo para o sujeito cumprir, certo? E se ele não cumprir, os autos vão conduzir para o juiz para verificar se ele troca a cautelar ou reforça, ou em última instância, prende. Agora, você dizer para o sujeito a fiança como sendo uma cautelar, em que eu só solto, o sujeito paga, eu não estou fornecendo a oportunidade dele cumpri-la ou não. Tipo, eu não estou soltando para ver se ele vai cumprir ou não e depois eu vejo o que eu faço. E eu já não estou dando a ele essa oportunidade, o que foge à lógica do código acerca disso. E outras duas questões que são importantes é que você viola o princípio da intranscendência, porque as medidas constritivas só podem se referir à pessoa do apenado e não dos seus familiares. Se o sujeito está preso, quem vai pagar a fiança são os familiares. E muitas vezes, portanto, o ônus recai sobre eles, o dinheiro deles, as dívidas que eles vão fazer e depois vão vir na defensoria pública tentar ver o que pode ser feito, né, para negociar, e muitas vezes pouco ou nada se pode fazer. Mas você está apenando terceiras pessoas que não o acusado, o autuado. E você faz viola o princípio da isonomia, porque réus com amparo familiar, né, autuados com amparo familiar, tem essa condição, os que não têm amparo familiar ficam à mercê. Fora que a autodeclaração de pobreza se serve como uma presunção de pobreza no cível, deve servir no criminal. Portanto, essa pergunta na audiência de custódia tem que ser essencial, talvez até constar da ata da audiência de custódia, que o autuado declara que é pobre na acepção jurídica do termo, não tem condição de contratar advogado, que é a defesa da defensoria, ou não tem como arcar com um processo sem, né, realmente tirar do seu próprio sustento. Então, essa autodeclaração de pobreza deveria servir para isentar o sujeito de pena, né? E muitas vezes isso tem que ser pergunta feita. Já que você vai fixar a cautelar, então primeiro o juiz teria que ter o bom senso de perguntar isso ao autuado, né? Se está desempregado ou não, essas coisas. Bom, eu falo aqui porque essas são situações bem de furto, né? Então a gente traz o processo penal para falar aqui do furto. Primeira coisa que eu preciso que vocês saibam em continuidade, para uma primeira corrente, o que acabou prevalecendo é que você tutela tanto o patrimônio como a posse legítima, certo? Imagina o seguinte, que o B furta um bem de A e o C furta um bem de B. Então, né, o A tem o celular, vem o B e pega, e depois o B furta o celular, o C furta o celular do B. Quando o C furta o celular do B, certo? Qual é o bem jurídico tutelado? A posse de B ou a posse e propriedade de A? A posse de B. A posse de B não. Exatamente por isso. O direito penal tutela, o furto, né, tutela como bem jurídico posse e propriedade legítimas, lícitas. Então, a posse que é fruto de crime é uma posse, até no direito civil, né, posse legítima. E não é essa posse tutelada pelo direito penal, pelo artigo 155. Certo? E qual a implicação disso? A implicação disso é a seguinte: se eventualmente o A renuncia à propriedade daquilo ali,
Obviamente, assim, que se ele renunciar, tudo bem que vai você consolidar numa propriedade de B. Mas, assim, o fato é que se o B, né? Vamos supor que o B, ele furtou, deixou na casa dele. Por algum motivo, A renuncia à posse, propriedade desse bem. Se o C vier aí praticar um ato de apossamento, a rigor você não tem crime algum. Porque aquele, primeiro, que tinha posse e propriedade lícitas, renunciou. O B tinha uma posse ilícita. Não é pela renúncia de um que se torna, na verdade, assim, né? Em termos, a natureza da posse ali não se transmuda. Lógico que, como advogado, a gente poderia pensar em outras coisas, mas eu acho que a rigor você não tem isso. Portanto, um eventual furto não seria crime em razão disso. O fato só se tutela posses e propriedades lícitas, certo? Não, tutela posse e propriedade, não é só propriedade, não é só posse. Posse e propriedade, desde que sejam lícitas, adquiridas, portanto, legitimamente. A questão é que o sujeito ativo é um crime comum, então qualquer pessoa pode praticar, exceto o próprio proprietário, gente. Porque é o seguinte, se eu, sendo proprietário de algum bem, eu empresto aqui para você, como é que é o nome? Joyce? Eu empresto para Joyce, né? Joyce, meu celular, presta aí, pode usar, tal, não sei o quê. Se eu te emprestei, imagina que vamos fazer melhor. Eu te empresto um bem móvel, o meu carro, durante uma semana, por uma viagem sua, certo? Esse seria, em termos de direito civil, um contrato de comodato, certo? Empréstimo de coisa móvel, infungível, gratuita, ok. Imagina que na data aprazada você não me devolve. E eu quero pegar, certo? Ou, se... Eu vou dizer uma coisa. Imagina, vou melhorar um pouquinho isso aqui. Imagina que eu combinei com você durante uma semana, né? E eu tento pegar antes, né, desse tempo. Você fala assim, Bruno, o ato de você, quando você me entregou em comodato, eu tinha posse legítima. Se você tentar afrontar a minha posse legítima, você está incorrendo aqui no crime de furto. Aí a gente fala, o crime de furto, ele tutela a posse e propriedade, qualquer um pode ser o titular, pode ser o agente desse crime, exceto o proprietário. Então, o proprietário é o único que não pode incorrer nesse crime. Eu poderia eventualmente incorrer no crime de exercício arbitrário das próprias razões, certo? Mas eu não posso incidir no crime de furto, certo? O que existe, vocês veem que até tem aquele tipo penal do 156, que fala furto de coisa comum. Então a gente tem uma coisa em que temos cota à parte, imagina que a gente tem um animal lá, em que um irmão tem metade, ou tem metade da cota à parte, e a um se apropria integralmente daquilo. Então eu falo, olha, da minha parte é minha, mas da cota à parte, que é do meu irmão, eu não tenho posse nem propriedade. Então, ao subtrair, eu incido, é que tem um tipo específico, é um 56, que é o furto de coisa comum, né? Mas é justamente para dar essa ideia de que o proprietário não pode ser agente de um crime patrimonial de furto, certo? Uma questão que eu acho que sempre cai, gente, essa aqui vocês têm que estar assim, ponta da língua, até porque ela serve para tudo, serve para júri, o raciocínio nela envolvido serve para tudo. Gente, qual que é a diferença? Vocês querem ir passando, viu o que eu estou falando? Tem acompanhamento, quem tiver com coisa que quiser ir passando. Dá um zoom. Só fica assim. Legal, ó. Tá, ficou melhor assim. Certo. Pode passar. Isso. Nessa parte. Ó, exatamente essa questão do funcionário público. Gente, o peculato é um crime. O peculato previsto em 312, crime contra a administração, ele tem 3 modalidades: peculato furto, peculato desvio, peculato malversação, certo? Uma das modalidades do peculato furto significa o agente que subtrai um bem público, certo? Mas, dizendo o seguinte, eu vou me valer aqui da minha colinha, prevalecendo-se, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tem posse em razão do cargo, ou
desviado em proveito próprio alheio. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tenha, se o funcionário público não tenha posse do bem, valor ou dinheiro, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Gente, aqui é o seguinte, e aqui a tese é interessante porque é um raciocínio que a gente usa muitas vezes no tribunal do júri, que é, imagina dois sujeitos querem subtrair, né, o patrimônio de um órgão público. Imagina da Defensoria Pública. Eu, Bruno, defensor público, queremos subtrair o projetor da Defensoria Pública lá, né? Vamos lá. Aí você imagina que eu peço um auxílio de uma pessoa para me ajudar, certo? Um particular, um comum, um cara que não é funcionário público. Imagina que eu falo assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu falo para ele que eu sou defensor público, que eu vou lá, vou falar com o guarda, falar que eu fui pegar uma coisa lá, vou pegar o projetor, vou até a janela, vou jogar pelo fundo, ele vai segurar e vai levar embora, certo? Ele sabe que eu sou defensor público, eu estou narrando para ele o nosso plano, que eu vou conversar com o guarda, falar que eu vou pegar uma carteira que eu esqueci e faço isso. A minha pergunta é, o Bruno incide em qual crime? Furto simples ou em peculato furto? Peculato furto. Porque eu sou funcionário público e eu me vali da facilidade do cargo, certo? Tá ok. O sujeito que estava comigo vai responder por peculato furto ou por furto simples? Peculato furto. Quem falou furto simples? Furto simples? A resposta é peculato furto. Por que peculato furto, gente? Perfeito, perfeito. Quem está dando na sala de você para vocês, tá? Vocês estão bem, faz exatamente isso. Exato, o artigo 30 diz o seguinte, que quando existe uma elementar relevante para a incidência da empreitada criminosa, e aqui era relevante, qualidade de funcionário público e facilidade que essa qualidade deu na empreitada do crime. Isso é uma elementar do tipo, certo? Esta elementar se comunica ao coautor ou partícipe, desde que esse coautor e partícipe, desde que essa elementar seja relevante e que esse coautor e partícipe tenha consciência dessa qualidade, certo? Perfeito. Agora vamos dizer o seguinte, vamos trabalhar com essa mesma situação, e aí só que olha a fala, o sujeito não sabe que eu sou defensor público, eu chego para ele e falo assim, parceiro, tem um prédio ali bonito, né, lá de Campinas, e que eu vi que tem um projetor dando sopa, fica lá no fundo, eu vou tentar entrar, vou lá e vou jogar, certo? Eu não comuniquei ele da minha qualidade. Qual crime eu incido? Peculato furto. Perfeito. Qual crime ele incide? Por que furto simples? Porque ele não tinha ciência de uma qualidade essencial que era elementar ao tipo, certo? Perfeito. Agora, próximo exemplo. Imagina que eu chego para ele e falo assim, parceiro, eu sou defensor público, mesmo esquema, eu vou falar com o guarda e tudo mais, tal, e nós vamos lá e tal. Só que a hora que eu chego lá, eu vejo o guarda dormindo. É aí que eu faço, ao invés de fazer qualquer coisa, eu pulo o muro, consigo entrar na Defensoria Pública, porque o portão não tinha sido fechado adequadamente. Faço a mesma coisa, vou lá, pego e jogo. Em qual crime eu incido? Como? Quem acha que é furto? Exato. Eu não me valido a qualidade de funcionário público. Eu agi como um comum. Qualquer pessoa que pretendesse essa estratégia. E o outro que estava esperando, assim, olha, ele falou que era defensor, ele falou que ia se valer, o outro vai responder pelo quê? Furto ou peculato furto? Não teve elementar. Não teve elementar. Perfeito. Não teve elementar é o furto, exatamente, porque a conduta acessória do partícipe
depende da conduta do agente principal, do executor, certo? Mas é exatamente por isso, porque não teve elementar. Então, eu quero que vocês tenham esses 3 exemplos guardados na cabeça. Não é a questão. A questão é, primeiro, ser funcionário público e valer-se dessa qualidade. Entendeu? Porque se essa qualidade se eu não pratiquei um ato concreto que faça com que essa qualidade seja relevante para diminuir a defesa, assim, ou pelo menos, né, facilitar o acesso ao bem, não tem como você imputar. Essa é a questão. Precisa se valer da qualidade que o cargo, né, lhe propicia. Detalhe interessante aqui é essa qualidade por superveniência, a circunstância que tem que ter sorte do guardião estar dormindo, isso é irrelevante. Sim, completamente. Porque a gente trabalha com o direito penal do fato, não da intenção. Exato. Por exemplo, é isso que justifica, por exemplo, o crime impossível, né? Teve uma vez, gente, eu vou dar uma explicação para vocês, num processo que eu fiz sobre apropriação indébita. Quer saber? Eu vou falar agora. Apropriação indébita. O que acontece? Olha como a coisa vai longe e por que é importante a gente entender, dominar a teoria do delito assim, profundamente. O sujeito quis, uma moça quis vender o carro dela. Ela foi lá no estacionamento, né, num sujeito, pessoal que vendia carros, ela forneceu o carro e fez aquilo que se chama no Código Civil contrato estimatório, certo? Ou consignação, venda em consignação, né? Certo? E chegou lá e fez esse contrato. O que significa esse contrato? Pelo contrato estimatório, o titular do bem, ele aliena, transfere ao contratante o poder de disposição da coisa, certo? Ele aliena o direito de disposição, ou seja, por um ato de vontade do dono do estacionamento, do contratante com terceiros, esse ato de vontade produz o seguinte efeito: retirar o bem da esfera patrimonial do consignante, do proprietário, e ir para a esfera patrimonial do adquirente, certo? Então, o que eu faço no contrato estimatório? Eu digo o seguinte: olha, transfiro para você o poder de disposição da coisa, ou seja, você tem o direito de vender para terceiros, e ao vender, com o dinheiro recebido, parte fica com você, parte você me transfere, né, por isso. Tá ok, mas eu quero que vocês observem esse fenômeno no plano jurídico, certo? E daí que a dogmática tem que estar assim, ponta da língua. Como que é? Eu vou lá, a moça quis alienar, então ela celebrou o contrato estimatório. Ela transferiu ao dono da garagem, do estacionamento, o poder de disposição da coisa. E ele exerceu esse poder, o poder transferido foi exercido no momento em que um terceiro veio e fez o contrato e pagou, e houve a tradição, né, do dinheiro e do veículo, de modo que o veículo passa a ser, pelo ato do contrato e da tradição, de propriedade agora do terceiro. Saiu da esfera patrimonial, em termos de direito real, dessa pessoa e foi para o adquirente. Perfeito? Perfeito. O dinheiro saiu da esfera patrimonial do adquirente e foi para do dono do estacionamento. E o que restou, em termos de relação jurídica de direito civil, do dono, assim, dono do estacionamento em relação à moça que foi alienando, que transferiu, né, o bem, o veículo, foi uma relação de direito obrigacional, ou seja, um dever de pagar quantia, um dever de prestar, certo? Certo. Então, um direito regido pelo direito das obrigações, não das coisas. Ok. A partir do momento que esse cara, e foi o que ele fez, embolsou o dinheiro e não pagou a moça, sobreveio uma denúncia de apropriação indébita errada. Por quê? Porque, vejam, o que diz o artigo 168, se vocês lerem lá, que inverter a posse, ele fala em outras palavras, mas basicamente você pode ler o artigo 168, por favor? 68?
Apropriar-se de coisa alheia móvel de quem tem a posse ou a detenção. Apropriar-se de coisa alheia móvel, certo? Ele não se apropriou de coisa alheia móvel. Dinheiro não é a coisa alheia móvel, porque a rigor não é dinheiro que ele se apropriou. Ele deixou de adimplir uma prestação obrigacional. Dinheiro é objeto de uma prestação de dar, que é objeto de uma relação contratual entre duas pessoas, ou seja, regida pelo direito das obrigações. Se apropriar de dinheiro significa inadimplir uma obrigação, certo? É diferente de se apropriar de coisa alheia móvel, que na verdade é não entregar algo que é objeto de um direito real da pessoa. Então, uma coisa é, eu estou aqui, é Joyce, né? Se eu devo, porque a Joyce me emprestou R$100 e eu devo para a Joyce R$100 e eu não pago, eu estou inadimplente com uma obrigação exigível. Isso é uma coisa. O que está regendo nossa relação jurídica aqui? Direito às obrigações. Agora, se a Joyce tem um celular, ela tem uma relação de direito real sobre a coisa, que eles chamam de relação direta ou punível universalmente. Se eu pego essa coisa, ela tem até uma ação mais forte do que a ação de cobrança, que é uma relação que visa efetivar um direito obrigacional. Ela tem uma ação rei persecutória, que é uma ação que visa pegar a coisa diretamente, que é a busca e apreensão de coisa. Eu não tenho ação de busca e apreensão de dinheiro, eu tenho ação de cobrança, né? Isso que submete o sujeito a toda a distrição da execução civil. Mas eu não posso ir lá no caixa, dar um bicudo na casa do cara e pegar dinheiro. Não é assim, né? Assim, então a ação rei persecutória instrumentaliza uma relação de direito real. E é essa relação de direito real que é tutelada pelo artigo 168A, tanto que diz apropriar-se de coisa alheia móvel, coisa, objeto do direito, de um direito real, certo? É outro livro do Código Civil, não é o primeiro, tá bom? Não é o livro das obrigações. E é até interessante que no contrato estimatório, quando você troca, né, o bem por dinheiro, na verdade, o que sai do meu patrimônio é o bem, saiu, e o que fica no meu patrimônio é uma situação ativa de credor, né, pelo qual eu posso exigir um crédito daquela pessoa que se comprometeu nos termos do nosso contrato estimatório. E não existe nenhuma subrogação, no sentido, assim, o que você tem é isso. A rigor, portanto, o fato é atípico, que ele praticou. Aí você fala, pô, Bruno, mas é um baita do sacana. É um baita do sacana. Só tem uma questão. A gente analisa a tipicidade objetiva antes de analisar a subjetiva. E o fato antes da intenção. O que o MP poderia ter feito é dizer, olha, vou denunciar por estelionato, porque o cara se ofereceu como um vendedor e na verdade não era, estava tentando engrupir desde o começo. Só tem uma questão, ele tem que demonstrar o dolo antecedente. E até o que ele tem ali é uma relação comercial comum, ele não tem nenhuma intenção específica disso. Na verdade, a intenção de apropriar se deu posteriormente. Só que o tipo penal não prevê a apropriação de dinheiro. Vocês estão entendendo? Professor, eu sou vítima desse caso concreto. Eu sofri um prejuízo. Desconta do funcionário a cota parte de INSS e não repassa os costos públicos, é a apropriação indébita. Previdenciária. 168A. Se uma empresa crime federal também desconta na folha de pagamento do funcionário um empréstimo consignado que ela deveria repassar para o banco, desconta do funcionário e não repassa para o banco, ela desconta e não repassa, eventualmente pode incidir em alguma coisa parecida. Eu precisaria pensar melhor nisso aí. É porque o 168A, ele é específico nisso, né? Mas aí eu precisaria ver, porque aí realmente, se eu não... Porque a rigor não é uma coisa... Não é coisa móvel, né? Mas algum crime teria a ver. Eu não sei se alguma figura equiparada no 68. Se tem algum inciso, se alguma figura... Teria que pesquisar. Mas não dá para incidir no caput. No caput não dá. E precisaria ver se tem alguma figura equiparada, eventualmente no estelionato, ou... Na verdade, porque nem estelionato, porque não é intenção. Você não é... Vocês vão ver aqui, não é intenção. No estelionato, você induz a pessoa a te entregar de bom grado. Não é isso exatamente. Teria que ver se tem alguma figura equiparada no 168, ou se tem algum crime previsto em legislação específica, né?
crime contra, sei lá, os crimes financeiros, se isso for feito por banco, precisaria ter alguma coisa assim. Mas se não, mas pode eventualmente tentar incidir em alguma coisa, né? Pessoal, tem alguns detalhes sobre questão da lei de transplantes de órgãos, eu vou pedir para que vocês vejam assim exatamente, ocultação de cadáver e tal. Uma questão que eu acho que é interessante é a gente trabalhar com tipicidade subjetiva, né? Tipicidade subjetiva, isso é importante. Aqui tá, não sei porque ele tá numa forma de, qual é o tipo subjetivo ali. O que é importante, gente? Se vocês forem ver o tipo penal, como é que ele está dito, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, certo? Eu quero que vocês tenham em mente que o dolo abrange dolo, né? Então, consciência e vontade acerca dos elementos objetivos do tipo. Então, consciência e vontade de realização na prática dos elementos descritos no tipo objetivo. Uma coisa que é importante vocês terem é que a intenção no furto ela é dupla. Por quê? Porque ela tem o que a gente chama de dolo geral e o dolo específico chamado especial fim de agir, certo? Pensem o seguinte: quando eu subtraio para que o tipo subjetivo permaneça, você tem que ter a intenção de desapossar a vítima. Então a primeira coisa, que é instrumental, para que eu pratique um furto do ponto de vista subjetivo, eu tenho que ter uma intenção básica, que é desapossar a vítima da coisa. Perfeito, mas não só. Eu tenho que desapossar para mim ou para outrem, ou seja, para que eu me sirva ou para que outrem se sirva da coisa como se dono fosse, certo? Então a gente chama de ânimos de apropriação definitiva, certo? Que é o seguinte: você não só tem a intenção de retirar da esfera e disponibilidade da vítima, como também tem a intenção de que aquela coisa seja usufruída por você como se dono fosse, ou por outrem como se dono fosse. Então, são duas intenções: o dolo geral de desapossamento e o especial fim de agir de um desapossamento para si, ou seja, para que você se sirva a partir dali definitivamente da coisa como se dono fosse, embora você não seja. No que isso nos leva? Nos leva a trabalhar com a ideia do furto de uso, certo? Que aí também leva até a ideia do roubo de uso, que também tem essa intenção especial. Pensa o seguinte: pensa que, eu vou até dar um exemplo assim, pensa que eu subtraí um bem de alguém, certo? Para uma perseguição policial. Imagina que assim, o sujeito está correndo e eu não consigo alcançá-lo, então eu subtraio uma bicicleta que estava ali dando, assim, encostada, eu subtraio a bicicleta para sair correndo atrás da pessoa, para pegar aquela pessoa que por algum motivo está correndo, que eu preciso pegar, certo? Nunca se sabe, né? Se praticou, não. O preso é presumidamente inocente, né? Mas assim, a rigor se eu uso um bem emprestado para uma finalidade específica com ânimos de restituir, certo? E você demonstra cabalmente que o ânimos era restituir, você precisa então considerar que não houve tipicidade subjetiva, certo? Eu tive um caso de um sujeito que ele era guardava os carros de uma boate perto da minha casa, um quarteirão da minha casa. E aí esse sujeito, aí chegou uma pessoa que quis entrar na boate, entregou a chave para ele estacionou, porque eles estacionam ali na rua ali e tal. Só que chegou em um determinado momento que eles estavam em dois, e um deles teve a ideia de falar assim: rapaz, estou com uma fome, não comi o dia inteiro, né? Aí, e realmente, eu até cheguei a conhecer mais os dois posteriormente, porque eles conheciam uma pessoa lá, um vizinho, nossa, acabei até conhecendo os familiares. Mas assim, o que aconteceu foi assim: o sujeito estava com fome, não tinha comido o dia inteiro, estava ali trabalhando, né, ficava guardando os carros, não tinha comido. E aí você, vamos no McDonald's ali, que era próximo? Falei: não, cara, McDonald's, se a gente for, a gente vai gastar dinheiro. Vamos lá em casa que eu tenho um panetone. E aí o sujeito fala: pô, mas a sua casa é longe, como é que nós vamos? Falei: não tem problema, porque nós estamos com a chave, né, do rapaz. Eles foram até a casa, que era, sei lá, uns 2,5 km, 3 km dali. Foram até a casa, pegaram um panetone e um suco a
estavam voltando e, eles estavam fazendo a curvinha para voltar na boate e estacionar o carro onde ele estava. Eu fiz até o trajeto no Google Maps, exatamente o mesmo trajeto que eles fizeram, o de volta. Puta, um policial encanou aí eles entenderam que era atitude suspeita. Vejam, sabe qual era a atitude suspeita? Um sujeito pobre, negro, dirigindo um carro de bacana. Entendeu? Exatamente. Então essa é uma atitude suspeita. Entendeu? E a questão, aí que a gente discute a questão discriminatória. Porque ainda que haja um crime ali sendo praticado, o fator mediador não pode ser uma conduta discriminatória. O Pacelli fala isso no livro. Bom, eles abordaram, revistaram, nada de ilícito havia, eles falaram. Todavia, eles tinham lá realmente um panetone e um sucodês que não era da vítima. Entendeu? A vítima não trouxe isso no carro, certo? Isso reforçava a ideia deles, assim, era muito clara. E eu aleguei isso. Puta, aí o processo, sabe como é que é, né? O juiz que não quer reconhecer, vira aquela pantomina. Mas o que é mais interessante foi uma declaração do promotor. Mas não tem como reconhecer crime furto de uso numa tentativa. Porque seria uma tentativa, certo? Tentativa de furto de uso, eles falam que não. Por quê? Porque o NUT resolveu no livro colocar aquelas fórmulas que evitam que a gente pense o assunto, né? E fala assim, não, para você ter reconhecer o crime impossível, tem que ter subtração, aí ânimos de devolver, devolução da coisa no exato estado em que estava, quer dizer, presumindo que só seria furto de uso se o sujeito tivesse conseguido deixar o carro estacionado no exato local, certo? E há aqueles mais chatos que não, mas tem gasolina, mas tem desgaste de pneu, isso aí mas isso aí não. A ideia não é essa. Esses pequenos desgastes, considera que assim, são da vida. Né? São efeitos marginais que a vítima deveria introjetar nesse caso, porque está fora do âmbito de proteção da norma. Então, o que você tem que entender é o seguinte, que o que importa no furto de uso, o que é o fator descriminalizante, na verdade não perfaz o tipo na sua completude, é o fato de que no furto de uso você não tem o ânimos de apossamento definitivo. Você teve até aquela intenção inicial de desapossamento, mas não para serviço como se o dono fosse, mas sim por um período de tempo e haveria pronta restituição. Demonstrado isso, você tem a quebra da tipicidade subjetiva. Não tem que ter necessariamente devolver no local. Se devolver, fica mais clara essa demonstração. Mas se não devolver, você não precisa necessariamente provar por outros, você pode provar por outros meios, né? Isso eu achei até numa doutrinas essenciais, acho que organizadas pelo Badaró, tem esse texto de um acho que é desembargador ou ministro da STJ que escreveu exatamente sobre isso, tentativa de furto de uso, sabe? Foi uma coisa, certo? Bom, uma coisa que eu acho importante, gente, é falar sobre a tentativa e falar sobre uma questão que antes a gente precisa falar sobre o furto famélico, né? Que a gente fala que é estado de necessidade, né? Fato praticado para mitigar a fome como único recurso do agente, subtração de coisa capaz diretamente de contornar a emergência e insuficiência dos recursos. Para dizer o seguinte, gente, eu já quero trabalhar com... Eu vou falar de tentativa, eu vou trabalhar num caso concreto em que a gente já analisa tudo junto. É o seguinte, gente, sobre as teorias da tentativa, quando eu dei a aula de parte geral, eu falei sobre isso, e eu falei sobre as várias correntes que você tem. Sobre o momento consumativo, por exemplo. Você tem, basicamente, 4 correntes. A primeira corrente é essa corrente da contractácio, que diz o seguinte, olha, quando é que o crime se consuma? Com o mero contato do agente com a coisa. Relou na coisa alheia móvel, né, com a intenção de subtração, consumou. Contractácio. A meu ver, parece que hoje aqui está prevalecendo, né, porque a coisa está tão... Teoria da Amócio, quer dizer que consuma-se o delito a partir do momento em que a vítima perde a disponibilidade, ainda que por um curto período. Então, assim, não é só tocar o bem, é tocar e retirar da disponibilidade da vítima, ainda que momentâneo. Certo? Então, o critério aqui é retirada de disponibilidade. Amócio. O terceiro critério é ablácio.
a possibilidade de, após pegar a coisa, deslocá-la por algum momento, né? E isso seria a consumação. E por fim, a que a gente usa, que é a ilácio, que diz respeito à posse mansa e pacífica. Por que a gente fala que nos crimes patrimoniais é essa a teoria que deve prevalecer? Primeiro, é a teoria que sempre prevaleceu. Se vocês lerem o Nelson Hungria, grande comentador do Código, né, do Código de 40, antes da reforma de 84 da parte geral, ele já falava que era essa a teoria, e isso prevalece da feitura do Código até 2009, assim, sabe? A gente passou mais de 60 anos com essa teoria. Por que ela é a melhor? Porque é ela que mais cientificamente consegue diagnosticar e resolver os problemas da prática. Por quê? Porque, vejam, eu falei para vocês que vocês têm que ter duas intenções específicas para que haja a consumação do crime de furto. Então, a intenção de desapossar e a intenção de adquirir para si, o especial fim de agir. Então, esses dois elementos são elementos importantíssimos na configuração. Até pela própria redação. O furto está escrito subtrair. Não é só subtrair para si ou para outrem, que dá a ideia desse desapossamento com ânimos definitivo, certo? O Hungria fala assim, olha, se eu só desaposso, mas não consigo servir-me da coisa, como se dono fosse, porque eu estou em perseguição, o estar em perseguição significa que eu ainda não consegui exaurir aquilo que é o meu objetivo máximo, ter a coisa para mim e poder vendê-la, poder usá-la, poder fazer o que quiser, ostentá-la, que seja. Mas a ideia é que eu tenha essa possibilidade de fazer com ânimo, sim, com calma, com paciência, com tranquilidade, na verdade, sem estar sendo vigiado ou perseguido. Portanto, você consegue fazer as distinções. O sujeito que não consegue nem chegar perto da coisa, mas quer, e é impedido. O sujeito que consegue pegar, mas não consegue desaposar, mas não consegue ficar com a posse mansa. E o sujeito que já está ali com uma posse mansa, já podia ter escondido, já podia ter vendido, já podia ter usado, né? E ele fala, então você tem esses momentos e você faz a gradação a partir deles. O problema é que a partir do momento em que a jurisprudência começou a mudar, dizendo que o mero desapossamento, ou seja, a mera conduta que é objeto do dolo geral, desapossamento, mas ainda que não é objeto do ânimos definitivo, se você considerar que se consuma dali, você tem as situações totalmente absurdas de um sujeito, eventualmente, o cara pega a coisa, tira da mão da vítima, só da mão. Por essa teoria, que é a da Damôcio, que é a que prevalece, tem até a súmula do STJ, você vai ter, todos os furtos são furtos consumados. Dificilmente você vai ter um tentado, porque o tentado vai se confundir muito com os atos preparatórios. Quer dizer, o sujeito até chegar na coisa é ato preparatório. No momento que relou na coisa e tirou, já consumou. Você nunca vai ter, dificilmente vai ter tentativa, certo? A gente fala que quando o MP denuncia por tentativa, é caso que seria de absolução, né? A rigor, porque seria quase de atos preparatórios, né? Ou de crime impossível. Ou aí o promotor chama de tentativa aquilo que a rigor seria um crime impossível, muitas vezes. Mas essa é a crítica, embora vocês tenham que conhecer o teor da súmula do STJ e da opinião prevalecente acerca da teoria da Damôcio, a gente insiste, eu insisto até hoje, assim, se couber essa tese de tentativa, eu faço a apelação de tudo por conta disso. Eu não sei como conseguimos perder essa. Perdemos essa e perdemos a da arma, né? Que é, no roubo, o fato da arma não ser apreendida nem periciada, você inverteu o ônus da prova, obrigando o réu a se entregar e dizer que a arma não era de brinquedo. Até porque, se o réu é inocente, né? Se o réu é inocente, não tem como ele provar aquilo que ele não fez. E aí você vai presumir que a arma era de fogo, né? Que você não teve perícia, então o cara acaba tomando uma sobrecriminalização. É terrível, né? Mas, bom, essas são as teorias aí. E aí, uma coisa que eu quero que vocês vou falar pra gente encerrar, fazer o intervalo, é um sujeito, por exemplo, que foi... eu vou até falar disso sobre a questão do crime impossível e da súmula do STJ, que é o seguinte. O sujeito entrou num supermercado lá em Campinas. Ele entrou no supermercado e o sujeito que estava na câmera, o sujeito que estava como segurança, avisou uma outra pessoa pelo rádio
essa pessoa ficou monitorando na câmera. E ficaram verificando. E todo mundo ficou de olho e a câmera. E aí eles já se posicionaram, tal, estavam vendo o que a pessoa ia fazer. Aí o menino que estava lá subtraiu dois pacotes de bis, um de Gillette, 2 pacotes de bis e um de Gillette. É isso. Colocou tal e foi saindo. E foi pego, assim, na hora que saiu, conseguiu andar 10 metros e foi pego lá fora. Bom, primeira coisa, acerca do estado de necessidade. Ele falou que ele era morador de rua, era uma pessoa, não lembro se era morador de rua ou não, mas ele sustentava um menino que era uma criança, que também era moradora de rua, de uma pessoa lá que morava, um menino que morava com ele, nem era filho dele, mas ele sustentava, e o chocolate era para o menino, e o Gillette era produto de primeira necessidade para ele. E é o seguinte, você alega aí estado de necessidade. Você conseguiu demonstrar isso? Não. Você não trouxe o menino, você não tirou a foto, porque você não tem essas condições. Ok. Então, os juízes teriam que ter essa sensibilidade, porque essa é a ideia da criminologia crítica. A sensibilidade é justamente essa, de você, diante de casos de extrema vulnerabilidade social e econômica, você, não só esse seu fator determinante para a prática da infração, mas também ser um fator que dificulta a produção da prova. Portanto, você não pode exigir dele toda a digamos, robustez probatória acerca do fato, né? Porque ele está numa situação de vulnerabilidade, certo? Não vai. Ele ficou preso o processo inteiro. A Defensoria Pública, que não tem acesso a essa criança, nem a pessoa que mora, eles não têm celular, não tem tudo. Portanto, a gente precisa se fiar, no primeiro momento, não só pelas circunstâncias, mas pela palavra dele. E aí, você absolveria o sujeito por dúvida razoável acerca do estado de necessidade. Se for olhar o artigo 386 do Código de Processo Penal, ele fala que você pode absolver por qualquer causa excludente de crime. Então, lembrando que não só materialidade de autoria vive o homem, né? Vive o homem também de tipicidade objetiva, subjetiva, antieridicidade e culpabilidade. Então, nós estamos falando em tipicidade formal e material. Então, a gente tem um arcabouço integral de teoria do delito para colocar. Numa situação dessa, como o Código fala, o 386, inciso 6, que, havendo dúvida razoável acerca de uma excludente de crime, sendo essa, inclusive, a desistência voluntária, né, o arrependimento eficaz, que são excludentes de tipicidade, na verdade, não perfaz a tipicidade da tentativa, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, havendo dúvida razoável acerca disso, você pode absolver pelas circunstâncias do caso concreto, mas não só as circunstâncias. O Ferraioli, eu estou lendo Direito e Razão, fala uma coisa que é muito verdade. Ele fala assim, olha, no sistema garantista, o que acontece? O réu está numa situação de extrema vulnerabilidade, seja ele qual réu for. Lógico, você tem as relações de poder, réus ricos, mas não é isso. O fato de ser réu, de estar sobre acusação e sob julgamento e ter que se defender, faz com que, em certos momentos, a defesa seja impossível. Imagina assim, prova que você não praticou o furto da rua tal no dia 11 de agosto de 2010. Você lembra onde você estava em 11 de agosto de 2010? Né? Você não lembra, certo? Imagina se eu te acuso com base num boato, ou não, mais uma testemunha que falou que ficou sabendo que era você, ou sei lá, viu mais ou menos, achou que era você, foi conhecer por fotografia, um negócio bem ruim, mas assim, imagina que você é acusado disso. Você não tem como se defender dessa situação, entende? Portanto, você tem que exigir que todo ônus probatório seja da acusação. Mas olha o que o Ferraioli fala, e isso é fantástico. Pena que quase nenhum juiz aplica, porque quase nenhum juiz lê o Ferraioli. Assim, né? Mas se lesse também, o Maurício Dieter fala aquela questão, né? Que a gente, o problema é a gente achar que a gente é capaz de conter a violência através de palavras. A violência é um poder de fato. A violência não é um poder de direito, de argumentação. Então, ninguém vai fundamentar, ninguém vai se defender com base na Constituição, tratados com uma arma na cara. Quando você está com uma arma na cara,
é o poder punitivo de fato. O Zaffaroni começa isso no livro. Tá? Primeiro que você tem que entender que o poder punitivo é, antes de tudo, um poder de fato, exercido pelas agências de punição, autoridades policiais, carcereiros, guardas, quem quer que seja. Esse poder de fato, ele é um poder violento. E esse poder de fato, ele tende a cada vez mais a se expandir e tende a cada vez mais a se tornar um estado paralelo. E a tarefa do direito penal é conter o avanço irracional desse poder punitivo, que tem uma irracionalidade inerente como qualquer poder punitivo, qualquer poder de fato. Certo? Voltando um pouquinho. O Zaffaroni, o Ferrari fala o seguinte: o réu, ele... Você não tem... A verdade é impossível para o processo, certo? Vocês vão ter essas aulas em processo penal aqui na Defensoria, são libertadoras essas aulas, né? Eu acho que são ótimas para mostrar o que é o processo penal. O processo penal é um choque de narrativas, certo? Porque em que você tem aspectos da verdade, mas nunca você vai ter a verdade. O Ferrari fala, olha, talvez é bom que os agentes se esforcem para produzir a maior verdade possível, mas que ninguém seja louco de ambicionar a verdade, porque quem ambiciona a verdade julga pela hipótese que já formulou e não pelo aquilo que comprova. Você automaticamente pende para acusação, porque se na dúvida você absolve e você não quer ficar na dúvida, é para condenar sempre, né? Perseguir aquilo que você angariou e sempre tentar transformar o fato na prova daquilo que você quer, a partir de como você entende que aquele fato possa ser provado, ainda que ele não possa ser substancialmente. Eles chamam de primado das hipóteses sobre os fatos. É uma aula que vocês não têm em processo penal. Isso provavelmente vocês não tiveram isso na faculdade, e isso é o cerne da questão, né, nossa, do encarceramento em massa. Um dos aspectos principais, o Ferrari fala uma coisa que eu faço questão de deixar pontuado, que o importante é, quando a acusação joga a narrativa dela, coloca em questão a narrativa dela, o réu coloca uma contranarrativa, certo? Que com ela conflita. E é onde os da acusação demonstrar não só a robustez da sua narrativa, como a falsidade de todas as narrativas, não só do réu, mas qualquer outra narrativa conflitante com a narrativa acusatória, certo? E que possa neutralizá-la. Então, assim, se eu tenho um fato de um sujeito estar na posse de um bem móvel e ilícito, isso pode ser porque ele furtou, porque ele se apropriou indebitamente, porque ele receptou, porque ele comprou achando que era lícito, porque ele comprou desconfiando do preço, receptação culposa, várias hipóteses. Quando o réu narra uma hipótese, uma contra-hipótese crível, coerente, razoável, ele não tem que provar nada. Vira o ônus da acusação, novamente, de demonstrar não só a verdade do que a acusação fala, mas como a falsidade dessa contra-hipótese, certo? E se apresentar prova, você tem que, né, apresentar contraprovas que falseiem as contraprovas. Então ele fala assim, acusação, isso é estado garantista, tá bom? Nós estamos querendo evitar que o inocente seja punido e que o poder se expanda irracionalmente. E um dos critérios lógicos é dizer o seguinte: se o réu falou que ele agiu em legítima defesa, você tem que provar que foi ele que alvejou o indivíduo e que ele não agiu sob legítima defesa, certo? Se essa hipótese de legítima defesa for uma hipótese crível, for uma hipótese, né, lógico, o cara fala assim, eu agi em legítima defesa, mas o que você fez? Eu catei e dei uma facada nele, o cara nem tem marca de faca, sabe? Assim, a questão é, se for uma contra-hipótese crível, certo? É onde da acusação demonstrar a veracidade do que fala, da imputação, mais a contra-hipótese narrada pelo réu. E o réu não tem que demonstrar nada. O réu simplesmente basta afirmar uma contra-narrativa crível que neutralize a imputação. Ferrari é expresso nisso no livro. E ele faz modelos lógicos, ele fica falando várias coisinhas lá, tal. Mas é justamente para demonstrar isso, que é só dessa forma que o réu não fica à mercê do poder punitivo, né? Nessa forma. Pessoal, vamos então fazer um intervalinho rapidinho de 10 minutos, depois a gente volta com o restante.